É o nosso pão na mesa que está chegando e hoje vamos trabalhar com o tema entre a insônia, a forca e a providência. E refletir sobre a ação de Deus nas entrelinhas da história. Esther capítulo 6, versículo 1 é o texto que tomei como base, que nos diz assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. O capítulo 6 de Esther começa com esta frase simples, porém, que carrega um peso eterno. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Por que naquela mesma noite? Porque enquanto o rei estava tentando dormir, a maioria das pessoas estavam dormindo tranquilamente em suas casas. Deus estava mudando o rumo da história de uma nação. Aquela insônia não foi apenas um incômodo físico, foi um instrumento espiritual que Deus usou para livrar alguém. O céu, quando a gente olha a história, aparentemente estava em silêncio, mas a providência estava a caminho, estava em movimento. Não sei você, mas todas as vezes que leio ou ouço essa história, eu fico embasbacado da forma em que Deus trabalhou nas entrelinhas de maneira cirúrgica para dar livramento para o seu povo. Enquanto o rei se revirava na cama, imagina isso. Em outra parte da cidade, alguém trabalhava intensamente. E claro que eu estou falando de Amã. Na sua casa naquela noite, o que se ouvia era batidas de martelos, cordas sendo esticadas, madeiras sendo erguidas, uma forca sendo levantada no escuro da madrugada, quase 25 metros de altura de puro ódio, quase 25 metros de forca. Claro que não era apenas para matar Mardoqueu. A intenção de Amã era de expor, humilhar, destruir sua dignidade, fazer de Mardoqueu um espetáculo público. Amã não queria apenas a morte, ele queria vingança. E essa vingança era um caso antigo, tinha raízes de muitos séculos atrás. E eu vou refrescar a tua memória aqui. Lembra que Amã era Agagita? Isso, descendente de Agag, rei dos Amalequitas. Esse rei foi morto à espada por Samuel. Mardoqueu, por sua vez, era da linhagem de Quis, da casa de Saul, ou seja, séculos antes, há muitos séculos. Mas a guerra ainda estava viva no coração de Amã. O sangue já tinha secado no chão da história, mas o ódio continuava fresco na sua alma. E isso nos revela algo muito sério. Quando a vingança não é curada, ela se torna uma herança amarga. O tempo pode passar, mas o veneno do ódio não, ele fica. A geração muda, mas a ira continua. Amã não se irava apenas porque Mardoqueu não se curvava diante dele, não. Ele se enfurecia porque dentro dele havia um legado de ódio. Que Deus nos guarde disso, não é? Talvez você pergunte como esse ódio se manifestou, hein? Numa aparentemente simples perseguição, mas que se tornou diária. A Bíblia nos permite imaginar Mardoqueu, dia após dia, sentado à porta do palácio, simples, discreto, fiel, e Amã passando cercado de servos. Imagina isso, com vestes nobres, brilhantes, anéis de autoridade, aplausos para ele, e de repente seus olhos se fixam naquele homem simples, mas que não se levantava e não se dobrava para ele. Talvez Mardoqueu fosse empurrado algumas vezes, ridicularizado pelos servos de Amã, apontado como um qualquer. Provavelmente ele ouviu risos, insultos, ameaças disfarçadas de Amã e da sua equipe. Mas a postura humilde de Mardoqueu se tornava para Amã uma afronta pessoal. Não é assim que acontece de vez em quando com você também hoje? Alguém te odeia simplesmente por você ser você? Hã? Quanto mais Amã era honrado, mais se tornava pequeno por dentro. Até que um dia, ele chega em casa, imagina isso, tomado de ódio. A sua esposa Zeres, junto com seus amigos, dá um conselho nada agradável. Aquele conselho que nasceu nas entranhas do inferno. Ela disse mais ou menos assim: Meu amor, ou amorzinho, não sei como que ela falava, não é? Levanta uma forca, manda matar Mardoqueu nela. Acaba logo com isso. Perceba, o plano de morte não nasce apenas no coração de Amã, ele é alimentado dentro da sua própria casa. Há lares que produzem conselhos de cura, restauração, de vida, mas há lares também que geram tragédias, assassinatos, tanto moral, espiritual, quanto físico. A forca foi erguida,
A autorização seria pedida para o rei pela manhãzinha para que Mardoqueu fosse enforcado nela. Tudo parecia resolvido. Até então estava tudo certo na cabeça dele. Mas o problema para Amã é que naquela mesma noite o rei não dormiu. Lembra da frase? Entre as almofadas reais, os lençóis finos, o silêncio do palácio, Assuero se remexia para lá e para cá. O sono fugiu. Ele chama os servos, pede algo aparentemente banal. Traga-me os livros das crônicas. E de todos os livros, aquele. De todas as páginas, tinha que ler exatamente aquela. De todos os registros, tinha que ser exatamente este. Claro que nós estamos contextualizando aqui porque naquela época se usavam rolos e não livros como temos hoje. Ainda se complica mais ainda, não é? Como ele abriu o rolo e foi exatamente naquele texto, aquele rolo. O homem esquecido, odiado por Amã, havia salvado a vida do rei há algum tempo atrás, porém, nunca recompensado por isso. O homem que um dia salvou o rei e depois voltou ao anonimato. Eu abro um parêntese aqui para lembrar você que talvez esteja se achando injustiçado, querendo mudar de igreja, querendo distanciar de pessoas, querendo cancelar parentes, porque não foi reconhecido por alguma ação que você fez. Ei, o Deus dos céus, ele não esquece uma palavra que falamos, uma ação que fazemos, ele não deixa passar desapercebido um pensamento que temos. O rei pergunta: que honra se fez a Mardoqueu por isso, hein? E a resposta foi: nenhuma, rei. Essa é a virada invisível da história. Enquanto Amã constrói a forca, Deus prepara a honra. Enquanto o homem planeja matar, Deus decide exaltar. Enquanto o ódio se organiza, a providência vem se antecipando. Isso é lindo demais. Logo cedo, bem cedinho, ainda com o cheiro da madeira fresca da forca nas suas roupas, Amã entra no palácio, o coração cheio, o passo firme, o sorriso de quem acha que vai vencer. Ele entra arrogante, convicto, tinha certeza de que o dia terminaria com Mardoqueu na forca. Imagina comigo mais uma vez aqui a cena. Amã entra no palácio cedinho, ainda escuro. A maioria ainda estava dormindo. E ele com olheiras de ficar acordado a noite inteira, fazendo a forca junto com os seus serviçais. O rei sonolento por ter perdido o sono à noite. E é acordado por Amã, com um humor talvez não tão bom assim. E o rei enxerga Amã, ele nem titubeia. Enquanto Amã vai abrir a boca para pedir a morte de Mardoqueu, o rei pergunta: ei, o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã não pensa duas vezes. Ele não hesita em ajudar no plano. Ele não considera ninguém além de si mesmo. A sua mente constrói rapidamente uma cena de glória. Ele diz ao rei: rei, eu imagino ele, se fosse hoje, não é? Arrumando o colarinho da sua própria camisa, ajeitando e dizendo: coloque neste homem, rei, as roupas reais. Senta ele no cavalo do rei. Coloque uma coroa em sua cabeça. Chame um príncipe do rei para puxar o cavalo com este homem pela praça pública, nas ruas da cidade. Deixe que a população demonstre esta honra aplaudindo esse homem. Ele descreve com detalhes. E então vem a sentença que muda tudo. Mardoqueu vai ser honrado dessa forma. Faze assim para o judeu Mardoqueu. Eita, como assim? Cada palavra deve ter sido um soco na boca do estômago de Amã. Cada palavra deve ter soado como um golpe certeiro. O nome Mardoqueu, a origem, o judeu, os dois nomes que o incomodavam. O homem que ele odiava, o orgulhoso, agora teria que servir o seu inimigo declarado. O perseguidor agora seria arauto. O construtor da forca agora conduziria o exaltado. Como assim? Imagina mais uma vez aqui a cena comigo. Amã forçando um sorriso para o povo. Mardoqueu simples, talvez sem entender muita coisa. Vestes reais sobre os ombros marcados por humilhações. Um cavalo que nunca foi seu e ele estava montando agora. Passando diante de uma praça aonde o povo da rua sempre o ignorava e que agora estava o aplaudindo. Ele não estava entendendo muita coisa no momento. Tem coisas que Deus faz que você não entende. Você pergunta, mas por que isso está acontecendo? Fique tranquilo, Deus sabe como trabalhar nas entrelinhas. E Amã teve que gritar, o plano foi dele.
Assim que se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E foi repetindo. Assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Isso não tem preço. O homem que planejou enforcar agora precisa exaltar. Mardoqueu não se vinga. Não aproveita da situação para pisar no seu oponente. Não, até porque Amã não era oponente dele. Crente de verdade, quem serve a Deus, quem tem o Espírito Santo no coração, não aproveita de situações para vingar de ninguém. Não humilha o oponente. Ele simplesmente cumpriu o seu percurso e volta para a porta do rei. Não é o que aconteceria com muitos cristãos da atualidade. Iam com certeza aproveitar para esfregar na cara de Amã. Toma essa, engole isso atravessado. Ou no mínimo jogaria indiretas nas redes sociais, não é? Com aquela foto bem feita. Talvez até o rei próximo do cavalo e a pessoa com a mão na coroa real. Uma frase mais ou menos assim postaria hoje, não é? Toma essa, Satanás. É para todos saberem que Deus me honrou. Mas não foi isso que Mardoqueu fez. Ele teve uma postura de quem confia em Deus. Humildade de quem sabe, não é minha justiça, é a dele. Amã, por sua vez, volta para casa com o rosto coberto de vergonha, quebrado. E até a sua esposa, que antes o empurrou para aquela situação, agora profetiza a sua queda. A mesma boca que aconselhou o mal, agora anunciou o juízo. Eita, quem tem uma esposa dessa em casa não precisa de inimigo, não é? Nesse cenário, vai entrar uma mulher inteligente, sábia, perspicaz. Eu estou falando de Esther. Ela chega sem pressa, com um controle emocional incrível, que dá inveja a muitos profissionais da área. Mas ela entra com uma sabedoria que não se explica. Ela não denuncia Amã no primeiro banquete. Ela apenas observa, ora, espera. Esther entende algo que muitos esquecem hoje. O tempo de Deus é tão importante quanto a vontade dele. Se ela falasse antes, ei, meu irmão, talvez ela teria morrido. Eles teriam morrido. Se falasse depois, talvez fosse tarde demais também. Ela construiu o ambiente certo, permitiu que o rei se aproximasse, deixou Amã se sentir seguro. Ela criou um contraste perfeito entre a honra e a condenação. Sabedoria não é só falar, é saber quando falar. E quando Esther fala, Amã cai. A trama se revela, o plano é exposto, a forca até então escondida foi revelada. E o detalhe mais forte que eu entendo aqui, Amã foi condenado à morte na forca que ele mesmo construiu. A vingança sempre constrói estruturas que um dia se voltam contra quem ergueu. Quantas pessoas hoje vivem como Amã? E talvez eu esteja falando com alguém que esteja vivendo esta realidade, presas a ódios antigos, feridas não curadas, ressentimentos disfarçados de justiça. Há cristãos que já não oram mais, só sabem acusar os outros, já não choram na presença de Deus, choram de ódio, vivem planejando o mal, já não perdoam, arquitetam a queda alheia o tempo todo. A vingança pode começar pequena, mas saiba que ela sempre pede mais explicações, pede punições, depois pede destruições, até que nada mais satisfaz o vingativo. Amã só se sentiu satisfeito quando ele viu um povo inteiro sendo condenado à morte. Esse é o caminho das últimas consequências. Mardoqueu escolheu outro caminho, o da confiança, e Deus o honrou. Deus honra quando você escolhe confiar nele. O mesmo Deus que transformou uma insônia em livramento, uma página esquecida em exaltação, uma forca em instrumento de justiça. Vamos lembrar, inclusive, que o livro de Esther, você não vai encontrar explicitamente a palavra Deus nele, mas Deus agiu o tempo todo em toda a história. Deus continua agindo hoje. Talvez você esteja vivendo sua noite sem sono, seu tempo de silêncio, seu período de injustiça, sua fase de esquecimento. Mas Esther 6:1 continua verdadeiro ainda hoje. Naquela mesma noite, a Bíblia diz que fugiu o sono do rei. Quando o céu parece quieto, Deus está organizando detalhes para te surpreender. O silêncio de Deus muitas vezes não é abandono, é somente um ensaio, é preparação, é providência. Certa vez um homem visitou uma fábrica de tapetes persas. E ele observava a todos os lados, olhava, e ele encontrou uma peça, e ao fazer isso, ele viu apenas fios embolados, nós apertados, cores que não fazia sentido nenhum. Aquilo parecia um caos. Ele perguntou ao artesão:
Como algo tão bonito pode sair dessa confusão, hein? O artesão sorriu e disse: Ei, venha para aqui. E chamou para o outro lado. Quando ele deu a volta, seus olhos se encheram de lágrimas. Havia uma paisagem perfeita, harmônica, rica, detalhada. E o artesão disse para ele: Você estava olhando a obra pelo lado errado. E talvez você esteja hoje vendo a sua história pelo lado errado. Quantas pessoas que estão amarradas ao que aconteceu, aos traumas, às traumatizações que lhes aconteceram há muitos anos atrás, e apenas está olhando esse lado, vendo apenas os nós, os fios, as cores confusas. Você está vendo apenas a insônia, a ansiedade, as ameaças, as calúnias. Ei, você está vendo apenas o silêncio de Deus na noite, mas Deus vê o desenho completo. Entre a insônia, a forca, existe a providência de Deus. Deus continua tecendo livramentos. Qual o livramento que você precisa agora, hein? Confie, descanse nele. O tecelão nunca errou um ponto e não é dessa vez na sua história que ele vai errar. No momento certo, ele vai agir na sua vida e na sua história. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, a sua mensagem, compartilhe com alguém e se não for inscrito no canal ainda, faça isso agora. Você estará nos ajudando a levar esta mensagem para mais pessoas. Um grande abraço.